Olá, pessoal! Aqui é o Paulo Minali, da H2E Cursos. Hoje estamos inaugurando nosso canal aqui no YouTube e escolhemos para o primeiro módulo um assunto extremamente relevante e atual, que é a relação entre sistema imunológico e exercício físico. Bora lá? O exercício físico é considerado uma estratégia fundamental para a manutenção da saúde e qualidade de vida. No entanto, podemos afirmar que a prática regular de exercícios influencia positivamente no funcionamento do sistema imunológico? Será que qualquer tipo de treino com relação à intensidade, duração ou tempo de recuperação otimizam a atividade do sistema imune? O que seria melhor? O treino aeróbio moderado, com volume alto, tipo 1 hora ou 1h30, ou fazer um HIIT de 15 a 20 minutos? Agora, com relação ao treino resistido, o que seria melhor? Treino com estímulo metabólico ou treino com estímulo tensional? Tudo isso será respondido nesse módulo. O conteúdo do nosso primeiro módulo será estrutura e funcionamento do sistema imune, assim como o que é imunossupressão, ou seja, o que torna o sistema imune debilitado. Conversaremos também sobre como acontece uma das funções mais importantes desse sistema, que é a formação das células de memória, ou seja, a produção da memória imunológica. Mostrarei também os mecanismos da resposta imune inata e adquirida. E por fim, cereja do nosso bolo, os efeitos dos diferentes tipos de exercício. Será que existem treinos imunossupressores? Será que existem treinos imunoprotetores e que causam imunovigilância? Pessoal, percebam que partiremos do básico e avançaremos para o complexo. O que eu quero dizer com isso? Para estudarmos a fisiologia do exercício voltado ao sistema imune ou a qualquer outro, precisamos primeiro compreender o seu funcionamento geral e depois a influência do exercício físico. E aí, assustaram? Deu para perceber que tem bastante coisa para a gente conversar. Bora começar a nossa aula? Hoje conversaremos sobre a definição de sistema imune e imunossupressão. E aí, o que é esse tal de sistema imunológico? Sistema imunológico, também chamado de imune ou imunitário, é o conjunto de células, secreções dessas células, tecidos e órgãos responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do nosso organismo, com a finalidade de manter a homeostasia, isto é, manter o equilíbrio dinâmico do corpo. Quando uma molécula estranha ou um micro-organismo adentra o nosso corpo, o sistema imune não o reconhece como parte própria do organismo, do nosso organismo, e o identifica como invasor. Dessa forma, inicia-se uma resposta de defesa contra esse agente estranho. O funcionamento do sistema imune ocorre em duas etapas. Primeira etapa, reconhecimento. Segunda etapa, degradação. Na primeira etapa, como o próprio nome já diz, o sistema imune irá reconhecer o agente estranho. Já na segunda etapa, o sistema imune irá destruir o agente estranho e criará mecanismos de defesa para nos proteger de ataques futuros. O nome dado a esse mecanismo de defesa é memória imunológica. O sistema imune reage de forma diferente conforme o agente estranho, isto é, possui mecanismos de defesa específicos para cada invasor. Como exemplo de agentes estranhos, temos os micro-organismos,
vírus, bactérias, fungos, protozoários, ácaros, venenos, diversos venenos e toxinas, e corpo estranho propriamente dito, como uma ferpa de madeira, um prego, um espinho, um caco de vidro, etc. Antes de falarmos sobre o funcionamento do sistema imune, é importante entendermos que em algumas situações o sistema imune fica debilitado e vulnerável, ou seja, ele se torna imunossuprimido. Vou usar esse gráfico que apresenta a função imune para tentar explicar esse mecanismo de funcionamento. Então vamos lá. Existe uma faixa de normalidade de funcionamento do sistema imunológico. Abaixo, então de negativo, a zona ou a faixa de normalidade, nós temos a imunossupressão. Acima da faixa de normalidade, a gente tem um aumento da atividade do sistema imune. Imunoestimulação. Então, diminuição da atividade do sistema imune, imunossupressão. Aumento da atividade do sistema imune, imunoestimulação. Então, no nosso dia a dia, o sistema imune está aqui na faixa de normalidade. E aí, dependendo do estímulo, como por exemplo o exercício físico, há um aumento da atividade do sistema imune. Em situações opostas, o sistema imune pode diminuir e voltar à sua normalidade. Então, olha só, olha que bacana. O exercício físico causa aumento da atividade do sistema imune. Outras situações que eu vou comentar daqui a pouquinho causa a diminuição da atividade do sistema imune, ou seja, causam imunossupressão. Esse momento é chamado de janela imunológica. Essa janela imunológica torna o nosso sistema vulnerável. Então, recapitulando, o que nós sabemos? Que o sistema imune, de forma geral, consegue manter a homeostasia, o controle, o equilíbrio dinâmico do corpo. Em algumas situações, como é o caso do exercício, ele fica mais ativo, ele fica estimulado, imunoestimulação. E em outros momentos, em algumas situações, sua atividade diminui, ele fica imunossuprimido e depois volta à normalidade. Esse período em imunossupressão é chamado de janela imunológica, que causa a vulnerabilidade do nosso organismo. Na maioria das vezes, o sistema imune consegue produzir uma resposta de defesa eficiente, apesar de estarmos o tempo todo expostos a vírus e bactérias. Isto é, não adoecemos. Agora, se o indivíduo estiver... Todo mundo entende o que significa esse símbolo? Esse símbolo na biologia é indivíduo. Então, se o indivíduo estiver imunossuprimido, o cenário muda completamente. O sistema até reconhece que trata-se de um agente estranho, mas apresenta dificuldade em organizar uma defesa adequada. Essa condição nos deixa, como eu disse, vulnerável a contaminações. Qual que é o resultado disso? Ficamos doentes. Então, o que torna o sistema imune debilitado? O que torna o sistema imune vulnerável? O que causa imunossupressão, ou também conhecida como
imunodepressão? Te respondo com o maior prazer, mas antes, te respondo somente depois que você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e se você tiver uma dúvida, deixa aí nos comentários. Agora sim, já fez tudo isso? Certeza? Então vamos lá. Vários fatores geram imunossupressão. E aqui a gente tem vários exemplos. Primeiro exemplo, dieta inadequada, desequilibrada. Então, uma dieta pobre em carboidratos, vitamina C, vitamina D, magnésio, entre outros ou outras, geram imunossupressão. O estresse, bem conhecido, também causa imunossupressão. Qual que é a origem do estresse? Pode ser ansiedade, depressão, pressão no trabalho, pressão no relacionamento. Normalmente, em um relacionamento de casal, por exemplo, o homem é o fator imunossupressor do relacionamento. É ou não é, mulherada? A gente quer jogar bola toda quinta-feira, rever os amigos. Na verdade, a gente quer rever os amigos no churrasco que vem após o futebol, que dura 15 minutos. Brincadeira. 1 hora normalmente. E aí esse cara toma todas e vem para casa. E volta para casa. E aí a gente tá daquele jeito. E deita na cama. Muitas vezes sem tomar banho. E ronca pra caramba. O álcool relaxa a musculatura lisa. Então a musculatura lisa ali do pescoço, da traqueia. E aí ela constringe levemente. E isso ajuda a causar o danado do ronco. Aí a mulher não dorme corretamente, ela tem um débito de sono. Então o débito de sono também debilita, até rimou, o débito de sono debilita o sistema imunológico. Outro exemplo, uso abusivo de drogas, como cigarro, álcool, cocaína, entre outros. Uso recorrente de algumas drogas, de alguns remédios, como aqueles que contêm corticoide, principalmente aqueles que contêm corticoide. Doenças crônicas, como por exemplo a obesidade. É importante diferenciar a utilização de alguns termos. Olha só que interessante. Esse indivíduo aqui está com obesidade e apresenta a doença obesidade. Olha só, se esse cara aqui emagrecer, vocês concordam comigo que ele não estará mais obeso? Então, o termo correto é dizer que ele está com obesidade, porque ele pode sair dessa condição, ficar com uma composição corporal média, normal, sair da obesidade. Então, ele apresenta uma doença chamada obesidade, e aí eu digo, o meu vizinho está com obesidade e não o meu vizinho é obeso. Fechou? Interessante, né? Um exemplo oposto à obesidade é a caquexia. Então, outra doença crônica, e ela se caracteriza por uma perda acentuada de massa muscular. Então, 2 exemplos de doenças crônicas que tornam o nosso sistema imune vulnerável. Tem mais um exemplo que não está de propósito nesse slide e tem muito a ver com o nosso módulo e ele também tem um papel imunossupressor. Que exemplo é esse? O exercício físico. Pois é, pessoal. Prestem atenção. Alguns tipos de exercício físico causam imunossupressão. Qual que é a boa notícia? É que existem algumas estratégias de treino que são imunoprotetoras, ou seja, melhoram a atividade do sistema imune, causando o que a gente chama de imunovitamina.
vigilância. Ó, então tem treino que debilita o sistema imune, mas existem outros treinos que ajudam na atividade e no funcionamento do sistema imune. Adiantando, porque, como eu disse inicialmente, a parte de exercício e sistema imune, efetivamente, é a cerejinha do nosso módulo. Vamos lá. Os exercícios intensos são imunossupressores. E os exercícios volumosos, de longa duração, independente da intensidade, também são imunossupressores. Mas, professor, quais são as estratégias que ajudam no funcionamento do sistema imune? Calma! Vou falar. Mais para frente eu falo. Combinado? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula do nosso primeiro módulo aqui no canal. De verdade, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo que eu apresentei é o comecinho, representa aí, 5% do que eu preparei para vocês. Lembrando que todas as quintas teremos material, conteúdo novo aqui no nosso canal. O tema da nossa próxima aula será funcionamento geral do sistema imune. Se realmente você gostou da nossa aula, deixa aí o seu like, ative notificações e se inscreva no nosso canal, beleza? Sou o professor Paulo Minali, formado em Educação Física, mestrado em Ciências da Saúde pela Unifesp, especialista em Fisiologia do Exercício, Exercício e Aspectos Psicobiológicos, Treinamento Esportivo e Nutrição Esportiva. Valeu, obrigado e até a próxima. Um forte abraço!